Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês. Nessa vez vamos falar um pouquinho sobre função modular. Função modular não é complicado, tá certo? É meio que uma junção do que a gente já viu até agora. Envolve função de primeiro grau, função quadrática e também envolve também função definida por mais de uma sentença. Ou seja, tudo o que vimos até o momento. Funções modulares, o que é que vem a ser isso? Antes de definir função modular, vamos definir o que é que vem a ser o módulo de um número. O que é o módulo de um número? Olha só, a simbologia para representar o módulo de um número é essa aqui, ó. Essas duas barrinhas aqui e o x no meio. Quer dizer o que isso aqui? Isso aqui significa módulo de x. Tá certo? Ó? Então a simbologia para representar o módulo é essa barrinha aqui antes e depois do número, tá certo? Bom, mas o que isso aí significa? Se eu tenho módulo de x, quer dizer o quê? Que o seu resultado vai ser x se o x for maior ou igual a zero. E vai ser menos x se x for menor do que zero ou menor ou igual, também não vai interferir, uma vez que zero nem é positivo nem negativo, tá certo? Mas assim, é interessante colocar aqui apenas menor do que zero, tá certo? Foi um errozinho de digitação e eu acho que esse erro também está no material, tá certo? Mas vamos lá. Vejamos aqui alguns exemplos. Quem é que vai ser aqui o módulo de menos 3? Primeira coisa que tem que verificar é o seguinte. Menos 3 é um valor maior ou igual a zero ou menor que zero? Já que é menor do que zero, então seu módulo vai ser o quê? O oposto dele, mais 3. Módulo de 2. Como 2 é um valor maior do que zero, o módulo de 2 é ele mesmo, 2. Módulo de menos 1 quinto. Já que menos 1 quinto é um valor menor do que zero, o módulo dele vai ser o quê? O oposto dele. Quem é o oposto de menos 1 quinto? 1 quinto. Ou seja, é sempre o valor positivo. E aí, pessoal, tem alguns materiais que trabalham trazendo o quê? Que módulo representa a distância. A distância de qualquer valor real à sua origem, ao zero. E aí, como se trata de uma distância, sempre vai ser o quê? Um valor positivo. Bom, definindo o que é módulo, vamos agora avançar. O que é que vem a ser a função? O que é que vem a ser, então, a função modular? Pessoal, função modular é esse tipo de função aqui, ó, onde f de x é igual ao módulo de x, ou seja, é uma função em que o x aparece, ou seja, a variável aparece dentro de um módulo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que f de x é igual a módulo de x. Então, sempre que aparecer a variável dentro de módulo, eu digo que eu estou diante de uma função modular. E aí, pessoal, se eu estou com uma função modular, é interessante eu fazer o quê? Eu acho muito interessante reescrever essa função. Reescrever de que maneira? Sempre como uma função definida por duas sentenças. Vai ficar mais claro na hora de achar uma imagem, na hora de fazer o gráfico, dá certo? Nesse formato aqui fica mais simples. Olha só por quê. F de x é exatamente igual a quem? O f de x ele é igual a x, ou seja, ele mesmo, tá certo? Se o x for maior ou igual a zero. E vai ser igual ao seu oposto se o x for menor do que zero. Ou seja, toda função modular vai ser uma função definida por duas sentenças, tá certo? Então, fazendo isso aqui, eu estou retomando o quê? Gráfico de função definida por mais de uma sentença. Então, como é que seria seu gráfico? Vai ser o gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Dessa seguinte formato aqui, ó. Esse aí que vai ser o formato da função f de x igual ao módulo de x. Perceba que a imagem de menos 2 vai ser 2. A imagem de menos 1 é igual a 1. A imagem de 0 é 0. A imagem de 1 é 1. A imagem de 2 é 2. E aí o meu gráfico vai ser o quê?
vai ter esse formato aqui de V, tá certo? Perceba que ele não vai ter a continuidade na parte negativa. Até porque nessa função aqui eu não consigo ter uma imagem negativa, tá certo? A imagem sempre vai ser o quê? Um valor positivo. Bom, dando continuidade, vamos ver aqui algumas variações da função modular, que no finalzinho da aula eu vou acrescentar, como eu fiz na aula passada, certo? Um videozinho produzido no GeoGebra para mostrar melhor a vocês essa variação da função modular. Mas olha só aqui, ó. Eu sei que ficou pequeno, tá certo? Ó? Mas aqui, essa primeira função é a mesma coisa que módulo de x mais 3. Aqui vai ser x menos 3. Aqui vai ser o módulo da função x menos 1. Módulo de x mais 2. Módulo de x mais 3. E assim por diante. Tá certo? Percebam que só vai mudar o quê? Onde vai iniciar o v da função. Mas será que esse gráfico de uma função modular ele pode vir para a parte negativa ou pode começar mais de cima? Pode sim. Aí são as variações da função modular que eu vou mostrar a vocês. E aí temos também um outro modelo que aparece muito aí nos livros, que é o gráfico de uma função modular do segundo grau modular. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, percebam que o gráfico está a função está entre módulos. É uma função quadrática dentro de módulos. Nesse caso, pessoal, para desenhar ou esboçar esse tipo de gráfico, eu faço o gráfico de uma função quadrática e eu vou rebater essa parte que está abaixo do eixo X. Vou rebater e vai ficar aqui em cima. Então, nesse caso, o meu gráfico vai ser essa parte aqui. Ó. Vou tentar sublinhar aqui, tá certo? Ó, o gráfico dessa função é essa aqui, ó. Tá certo? Eita! Vai ser o gráfico, vai ser essa parte aqui que eu tentei sublinhar com esse marcadorzinho amarelo, tá certo? É muito ruim com o mouse. Com a mão eu faria bem melhor, com certeza. Bom, pessoal, temos mais aqui, ó. Se eu tiver uma variação aqui, menos 2 aqui, ó, fora do módulo, a minha função aqui ela é o quê? F de x igual ao módulo de x mais 1 menos 2. Se fosse só isso aqui, módulo de x mais 1, então seria um v, onde esse v iria iniciar onde? Aqui no menos 1. Como está aqui, ó, tracejado. Só que tenho menos 2 aqui fora. Então, menos 2, ó. Eu vou descer 2 valores. Por isso que o gráfico da minha função é esse aqui. Cuidado, não é o tracejado. O tracejado seria sem esse menos 2. Com esse menos 2, então meu gráfico vai ser vai ter esse formato aqui, ó. Tá certo? E aí eu posso também mostrar a vocês mais na frente um pouquinho. Bom, pessoal, isso aí que eu mostrei a vocês, o que é uma função modular. É importante, sempre que for escrever uma função modular, escrevê-la como sendo uma função definida por mais de uma sentença. Vai deixar bem mais claro para vocês que parte de gráfico é essa. Se é uma função que vai iniciar, onde vai iniciar, se são formados por retas, ou se é parte uma parábola e parte uma... Ou seja, dá para vocês esclarecerem um bocado. Segunda dica, eu vou mostrar a vocês agora algumas variações no GeoGebra. Isso aí vai facilitar bastante na hora para entender melhor o gráfico de uma função modular. Bom, pessoal, olha só. Com relação à função modular, temos aqui, ó, feito no GeoGebra também, como o anterior, o gráfico da função f de x igual ao módulo de x, tá certo? E aí, se eu variar um valor dentro do módulo, olha só aqui, ó, se eu colocar aqui mais 1, por exemplo, mais 1, o meu gráfico vem para cá, ó, ele é deslizado para o menos 1, como foi mostrado já na videoaula, na variação do gráfico. Se for aqui, ó, mais 2, ele vai para menos 2. Isso aí é perceptível quando você transforma a função em um gráfico de uma função com mais de uma variável, tá certo?
quando você distingue isso aqui. E aí temos aí essa variação. Se ele for negativo, olha só, menos 1 vai partir do ponto aqui x igual a 1. Se for menos 2, por exemplo, vai partir aqui do x igual a 2. E eu coloquei também o valor na parte externa. Na parte externa, olha só, mais 1 ele vai só deslocar o quê? Como se fosse no eixo no vertical, não é isso? Mais 5 até o menos 5, tá certo? Essa aí é a variação que temos com a função modular. Que eu também posso colocar aqui também uma função quadrática. Olha só aqui, ó. E aí temos o quê? Esse tipo de função aí, tá certo? Olha só. Como eu disse a vocês, é uma função quadrática. A parte que vai estar aqui embaixo, que estaria aqui embaixo, ela é rebatida para cima. E aí, pessoal, olha só. Se eu variar aqui esse valor de A, ele vai só diminuir essa parte aí que vai ser rebatida. Vou deixar aqui no 4. Tá certo? No menos 4, que aí são valores que a gente conhece. As raízes vão ser menos 2 e 2. Bom, e se tiver um valor externo? Por exemplo aqui, ó, menos 1. Esse mesmo gráfico ele vai descer ou vai subir verticalmente. Tá certo? Até o 5 aí. Tá ok? Isso aí é perfeito para os professores construírem gráfico de função para colocar em prova ou algo do tipo, ou também analisar, não é isso? Para perceber essa variaçãozinha aqui, é importante também deixar essa função como uma função definida por duas sentenças. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar a vocês. Até mais!